Oi, gente, vamos aí para a nossa página 34 do nosso livro de artes, que vem trazendo um textinho falando sobre a palavra na expressão artística. Então, no início aí do nosso texto, já no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: em todas as expressões artísticas, seja ela qualquer uma que for, seja a mímica, a dança, teatro, a música, em qualquer expressão artística que a gente conhece, a palavra ela se faz presente nessa expressão. Seja essa palavra falada, escrita ou refletida apenas nos gestos do corpo, como no caso da mímica, e na interpretação que o interlocutor da obra consegue traduzir a partir da sua percepção. No capítulo anterior, nós vimos falando um pouquinho sobre a mímica e a arte chamada pantomímica, que é a arte de passar, transmitir aquilo que eu quero através de gestos, sem a palavra falada, só com os gestos, utilizando apenas gestos e o corpo. Assim como a dança, a pantomima conta histórias utilizando o corpo como suporte. Então, tanto a dança como a pantomima se utilizam do corpo como suporte para repassar a sua arte. A palavra falada, ela estabelece a comunicação com o ator e o espectador, que é quem assiste. O gesto executado pelo corpo do artista, por exemplo, numa dança, percorre o caminho do silêncio e chega ao espectador pela tradução sensível da palavra que está dentro de quem vê, ou seja, de quem assiste. A sensação que aquela arte é transmitida e recebida por quem assiste, que é o espectador. Aí no parágrafo seguinte, ele já está dizendo o seguinte, no segundo parágrafo: sabemos que no teatro, um de seus elementos mais importantes é o texto, que pode ser uma longa história de vários personagens e suas diversas falas e diálogos, ou um monólogo com apenas um personagem em cena contando alguma história. Então aí são algumas formas de teatro, que pode ser uma peça teatral que vai ter uma longa história com vários personagens, várias falas e vários diálogos, ou pode ser um monólogo que é apenas um personagem em cena contando uma história. Podemos assistir a um espetáculo teatral em que não existe a palavra falada, mas sempre haverá a comunicação, seja ela produzida pelo som ou pelos gestos. Então, a gente pode assistir uma peça teatral em que não haja nenhuma fala de um personagem, mas que mesmo assim eu vou entender e vou compreender o que é aquela história que está sendo narrada ali no palco. Vai haver aquela comunicação entre o ator e o espectador, não é? Já no parágrafo seguinte, ele vem falando das artes visuais. Nas artes visuais temos as imagens que se traduzem em palavras na percepção de quem observa. Por exemplo, uma pintura, uma escultura, por exemplo, são exemplos de artes visuais que tem a imagem e que não tem nada escrito, mas que quem observa traduz aquela imagem em forma de uma palavra, que pode ser beleza, maravilha. Então vai depender da percepção que a pessoa teve ao observar a arte. Pinturas, esculturas, desenhos e gravuras são exemplos de artes visuais e que falam com o público, se comunica com o público. E o instrumento que irá intermediar essa comunicação será sempre a palavra. Então, eu observo, tenho a minha percepção e o foco dessa percepção vai ser a minha palavra, vai ser o que é a minha opinião, é o que eu estou pensando, o que foi que eu achei daquela obra. Vimos também no início deste capítulo que o artista visual criou sua obra a partir do uso da palavra, que é Jorge Mena. Então a arte dele é em cima de palavras, que escrita também se traduz em vários significados, a depender da percepção e do espectador. Então, dependendo da percepção e do espectador, ou seja, de quem está observando a imagem, a palavra de Jorge Mena vai ter uma percepção, vai ter um entendimento de
diferente, vai ter vários significados, como a gente viu lá a junção das palavras que ele faz. Então, dependendo de quem observa, vai ter várias interpretações. Seja qual for a expressão artística, sua função primordial é a comunicação com o público. Então, dependendo de qual seja a arte, qual é a função principal dessa arte, é se comunicar com o público, é se comunicar com o espectador. Seja no museu ou numa casa de shows, por exemplo. A intenção do artista é e sempre será de se comunicar. E essa arte tem como papel fundamental a palavra. Então, vamos aí para a nossa atividade de hoje. Então, a nossa atividade de hoje, ele vem pegando o finalzinho da página 35, que é esse último parágrafo que diz o seguinte: as palavras também exprimem o meio em que vivemos. Então, dependendo do local em que eu vivo, há palavras que são só daquele local, faz parte da cultura daquele local. Costumamos usar gírias que existem apenas no nosso estado ou na nossa cidade. Chamamos essas palavras de regionalismos. A seguir, escreva algumas palavras que ocorrem em sua região, e se você não souber a origem da palavra, procure seu significado na internet. Então, vocês vão colocar aí, vocês vão criar como se fosse um dicionáriozinho, mais ou menos, aí, dependendo de quantas palavras aí, a criatividade e a memória de vocês aí foram surgindo. Então, pelo menos, aí, no mínimo, umas 8 a 10 palavras. Eu quero que vocês coloquem aí, algumas palavras fazem parte aqui da nossa região, e coloquem o significado dessa palavra, como se fosse o dicionário cearense aí que nós vamos fazer. Então, aí vocês colocam a palavra e o significado. Caso vocês não saibam, tem a opção aí, né, como sugere, de procurar o significado na internet. Então, essa daí é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, da explicação, e aguarda aí o vocabuláriozinho, o dicionáriozinho de vocês, é o nosso vocabulário cearense, tá certo? Então, até a nossa próxima aula e bons estudos.